Ele comprou o cavalo mais desprezado do leilão, enquanto todos riam e cochichavam. Dias depois, ao notar um detalhe escondido no animal, suas mãos começaram a tremer, e quando percebeu o que aquilo significava, ninguém conseguiu dizer uma palavra. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol ainda não havia nascido quando o despertador tocou, um sino metálico barulhento que cortou o silêncio da casa. João esticou o braço para desligá-lo. Os olhos custaram a se abrir. A cama estava fria, do lado de fora do cobertor. Outro dia começava. Ele se levantou e vestiu a mesma camisa de mangas compridas do dia anterior. As costas doíam um pouco. Sempre doíam. Na cozinha, acendeu o fogão a lenha e pôs a água para o café. O barulho dos grãos sendo moídos no pilão era o único som da casa. Uma casa grande vazia demais para um homem só. Enquanto esperava a água ferver, João olhou pela janela. A escuridão começava a ceder, revelando os contornos da fazenda Esperança, seus campos, sua terra, a única coisa que restava. Bom dia, galinhas, ele sussurrou ao sair para o quintal. Os animais já o esperavam. 2 vacas magras, meia dúzia de galinhas, um porco velho. Ele distribuía o alimento com movimentos precisos, sem pressa. Cada animal tinha um nome. A vaca amarela era Canela. A galinha preta, Penumbra. Falar com eles quebrava um pouco o silêncio pesado. Sentou-se no degrau da varanda com uma caneca de café quente. O céu ia clareando de um cinza para um azul muito claro. Nessa hora, ele conseguia quase ouvir a voz de seu pai. A terra não espera, João. O sol nasce para quem trabalha. Era o que ele sempre dizia. João tomou um gole de café, amargo e forte. Trabalhava. Todos os dias. Mas a terra às vezes parecia cada vez mais pesada, e as contas mais altas. Depois do café pegou as ferramentas, a enxada, o facão. O trabalho na roça era duro, sol a sol. Capinar, limpar, preparar a terra para o plantio que talvez nem desse certo se a chuva não viesse na época certa. Suas mãos calejadas fechavam-se no cabo da enxada com uma força que vinha de muitos anos. Ao meio-dia, o sol estava quente. João parou para beber água diretamente do garrafão de barro, fresco. Sentou-se à sombra de um pé de mangueira. Do seu bolso, tirou um pedaço de pão com queijo. Era seu almoço. Foi nessa hora que o carro passou na estrada de terra, levantando uma poeira que chegou até ele. Era um carro novo, brilhante. João não precisava ver para saber quem era. A música alta e o ronco do motor eram de Antônio. O carro diminuiu a velocidade em frente ao portão da fazenda. Parou. A janela desceu. Oi, João. Trabalhando duro como sempre? A voz de Antônio era alta, fácil. João ergueu a cabeça lentamente. Antônio estava com óculos escuros, o braço para fora da janela. Bom dia, Antônio, disse João baixo. Você precisa é de uma máquina, homem. Enxada é coisa do século passado. Olha essa terra. Dá pena. João não respondeu. Mordeu outro pedaço do pão. Sabia que qualquer palavra só traria mais conversa. Antônio riu, um som seco. Pois é, bom, não vou atrapalhar seu descanso. Ainda tenho que passar no banco renovar uns papéis de empréstimo. Coisa de quem produz, você sabe. O carro acelerou e a poeira subiu de novo, cobrindo João por um instante. Ele não se mexeu. Sentiu o gosto do pão misturado com o pó da terra e com uma vergonha antiga que queimava seu rosto. A visita de Antônio não era por acaso. Era um lembrete. A tarde foi mais longa que a manhã. A enxada parecia pesar o dobro. Cada golpe na terra dura era um pensamento. A dívida do fertilizante. O conserto da cerca que estava caída do lado norte. O telhado do galpão que gotejava quando chovia. Tudo custava dinheiro. Dinheiro que ele não tinha. Quando o sol começou a descer, pintando o cerrado de laranja, João guardou as ferramentas. Seu corpo doía dos pés à cabeça. Era uma dor familiar, quase uma companhia. Depois de dar água e comida aos animais, ele entrou em casa. O silêncio da sala era o pior. Nas paredes, fotos antigas. Seus pais, sorridentes em frente à mesma casa, mas ela parecia mais alegre. Ele desviou o olhar. Foi até o quarto e ajoelhou-se ao lado da cama. Debaixo dela, havia uma lata de biscoitos velha, enferrujada. Ele puxou-a para fora. A tampa estava apertada. Com um gemido, ele a abriu. Dentro não havia biscoitos, havia dinheiro, não muito, notas de 5, de 10, de R$2, algumas moedas. Era tudo que ele tinha conseguido juntar nos últimos 6 meses. Todo o lucro da venda de alguns sacos de milho, dos ovos que sobravam, do leite que Canela dava.
Ele contou com os dedos trêmulos. R$ 120, 130, 150. Era tudo. R$ 150 para comprar um cavalo. Ele precisava de um cavalo, um animal forte para puxar o arado, para carregar carga, para ajudá-lo a trabalhar a terra que não perdoava. Fazer tudo sozinho estava acabando com ele. Um cavalo mudaria tudo, daria uma chance, mas R$ 150 era pouco. Muito pouco para um bom cavalo no leilão. Todos saberiam. Antônio saberia. João colocou o dinheiro de volta na lata com cuidado. Sentou-se no chão frio, as costas contra a cama. A escuridão do quarto engolia os cantos. Pai, ele falou para o ar vazio. Não sei se consigo. Ninguém respondeu, só o barulho de um grilo lá fora. Ele se lembrou do leilão. Lembrou da última vez que foi, com seu pai. O cheiro de animais, de fumaça, o barulho do locutor gritando os lances. As pessoas riam, conversavam, era um mundo inteiro que ele não entendia. Seu pai parecia tão grande naquele lugar, conhecendo todos, dando palpites. João, menino, se escondia atrás dele. Agora, ele teria que ir sozinho. E não para observar, para comprar, com pouquíssimo dinheiro e todos os olhos em cima dele. O estômago embrulhou só de pensar, mas ele não tinha escolha. Sem um cavalo, a terra venceria, as dívidas venceriam. A fazenda Esperança, o sonho de seus pais, se perderia. Ele se levantou, decidido. Colocou a lata de volta no seu esconderijo. Amanhã era sábado, dia de leilão na cidade. Na cozinha, preparou um pouco de arroz com feijão que havia sobrado. Comeu em silêncio, olhando para a chama fraca do lampião. O vento batia leve na porta, fazendo um rangido. Antes de deitar, ele foi até a porta dos fundos e olhou para a noite. As estrelas sobre o cerrado eram inúmeras, frias e claras. Em algum lugar ali, seus pais estavam. Ele queria acreditar nisso. Amanhã, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para as estrelas. Amanhã eu vou lá. Vou trazer um cavalo forte. Vai me ajudar, vai dar certo. As palavras soaram falsas no silêncio. Ele sabia que era uma esperança frágil. Sabia que poderia dar tudo errado. Mas era a única esperança que tinha. Ao se deitar, na cama larga e fria, virou-se de lado. O cansaço do dia logo o puxou para um sono pesado. Não sonhou com cavalos, sonhou com silêncio e com uma estrada de terra poeirenta que ele precisava percorrer sozinho, sob o sol quente de Goiás, com todos olhando. O sábado amanheceria em poucas horas, e com ele, o leilão. O sábado amanheceu com um céu muito claro, sem nuvens. João vestiu sua melhor camisa. Era uma camisa azul, um pouco desbotada, mas limpa. Ele colocou o dinheiro da lata no bolso da calça, sentindo o volume das notas. Cada passo em direção ao portão parecia mais pesado. A cidade de Rio Verde ficava a 1 hora de caminhada. Ele preferiu ir a pé. O barulho do motor do ônibus o deixava nervoso, e cada centavo economizado era importante. Na estrada de terra, outros veículos passavam por ele levantando poeira. Carros, caminhonetes, alguns buzinavam. João não olhava, mantinha os olhos na beira da estrada, andando com seus passos firmes. Conforme se aproximava, o barulho começou a chegar até ele. Primeiro foi um murmúrio, depois, o som distante de uma voz amplificada por um alto-falante. Em seguida, os relinchos. Muitos relinchos. O coração de João bateu mais rápido. O leilão era na área de exposições da cidade. Uma grande área de terra batida, cercada, com um galpão no fundo. Quando João passou pelo portão, parou por um instante. Havia mais pessoas do que ele conseguia contar. Homens de chapéu, mulheres com crianças pela mão, grupos conversando e rindo alto. O cheiro era forte, de animais, de café, de pó e de fumaça de churrasco. Ele se sentiu muito pequeno. Olha só quem resolveu aparecer. O João da Fazenda Esperança. A voz veio de sua direita. João virou a cabeça devagar. Era Antônio. Ele estava de pé perto de um jipe novo, rodeado por 3 outros homens. Todos tinham copos de plástico na mão. Bom dia, disse João baixo. Antônio veio em sua direção com um sorriso largo. Vim dar uma olhada nos lotes. Tem uns cavalos bons hoje. Para quem tem grana, claro. Ele olhou João de cima a baixo. Você veio comprar ou só ver o espetáculo? Vim comprar, respondeu João, fixando os olhos em um ponto depois do ombro de Antônio. Sério? E tem grana para isso? Um dos homens atrás de Antônio riu. João não respondeu. Suas mãos, nos bolsos, apertaram as notas de dinheiro. Brincadeira, homem. Boa sorte aí, mas fica esperto. Leilão não é lugar para sonso. Antônio deu uma tapinha no ombro de João com força e voltou para seu grupo. As risadas dele seguiram João enquanto ele se afastava, misturando-se ao barulho geral.
João se dirigiu às cercas onde os animais estavam presos. Cavalos de todos os tipos, grandes, pequenos, com pelos brilhantes. Alguns batiam os cascos no chão, impacientes. Outros comiam feno, tranquilos. Ele passou por cada um, observando. Um cavalo baio, com músculos fortes, chamou sua atenção. Era perfeito, justo o que ele precisava. Quanto por esse? João perguntou a um homem que estava encostado na cerca. O homem cuspiu no chão antes de responder. Esse aí vai começar em 300, mas deve passar de 500 fácil. É filho de um campeão daqui da região. João apenas acenou com a cabeça e andou para o próximo. 300. Ele tinha 150. O estômago embrulhou. Passou mais uma hora circulando. O sol já estava alto e quente. A cada animal forte e bonito, o preço que ele ouvia era sempre maior do que ele podia pagar. A ansiedade foi subindo, formando um nó na sua garganta. As pessoas esbarravam nele. O locutor, no centro do ringue, gritava números e lances para outros animais. O barulho era demais. Tanta gente falando ao mesmo tempo. Vamos para o lote número 15. Um potro, 2 anos, bem alimentado. Quem dá um lance? João se aproximou da multidão em volta do ringue. O potro era bonito, mas muito jovem. Não serviria para o trabalho pesado agora. Os lances começaram. 50, 55, 60. João ficou parado observando. Suas mãos estavam suadas. Ele as esfregou na calça. Depois do potro vieram mais alguns cavalos. Um era muito grande, quase um gigante. O preço disparou. João começou a sentir um frio na barriga. Talvez ele não levasse nada para casa. Talvez toda a caminhada, toda a coragem fosse em vão. Foi então que trouxeram o próximo animal. Era um cavalo castanho avermelhado, mas a cor estava opaca. Seu pelo estava embaraçado, sujo. Dava para ver as costelas marcadas na lateral do corpo. A cabeça do animal estava baixa, os olhos sem brilho. Ele nem parecia notar a multidão. Atenção, atenção! Lote número 18. Cavalo castanho, 4 anos. Precisa de alguns cuidados, mas é dócil. Vamos começar em R$80. Quem dá 80? Silêncio. Algumas pessoas riram. R$80 por esse saco de ossos? Gritou uma voz. Era Antônio na frente da multidão. Gargalhadas seguiram o comentário. O locutor tentou de novo. Vamos lá, pessoal. 70? Alguém dá 70? João olhou para o cavalo. O animal respirou fundo e seu corpo magro pareceu tremer. Havia uma tristeza nele que ia além do cansaço. Era uma resignação, como se já tivesse desistido de tudo. Naquele momento, João não viu um animal fraco. Viu um animal abandonado, como ele se sentia. 60. A voz de João saiu antes que ele pudesse pensar, mais alta do que ele pretendia. Todos os olhos se viraram para ele. O locutor apontou para João. Temos 60. O senhor ali atrás deu 60. Alguém dá 65? Antônio virou-se e olhou diretamente para João. Seu sorriso era de pura diversão. O João quer um projeto, gente. Vai reformar o cavalo. Mais risadas. João sentiu seu rosto pegar fogo. Suas orelhas queimavam. 5! Gritou outro homem. 70! Disse João rapidamente. 75! 80! Os lances foram subindo mais lentamente. Ninguém realmente queria aquele cavalo. Era só por divertimento. Cada vez que João dava um lance, Antônio virava e fazia um comentário para os amigos, e eles riam. João sentia a vergonha como um peso físico, mas não parava. Os olhos tristes do cavalo estavam fixos no chão, como se nem ouvisse a confusão. 90, 95, 100. A voz de João falou. 120 num impulso. Era quase tudo o que ele tinha. Houve uma pausa. O locutor olhou para a multidão. 120. Vai uma vez, vai duas. 125, disse Antônio com a voz cheia de ironia. Ele nem olhava para o cavalo, olhava para João. João ficou paralisado. Ele só tinha 150. Se desse mais, não teria como pagar. O suor escorria por suas costas. Todos pareciam estar olhando para ele, esperando. O barulho do lugar sumiu. Ele só ouvia o sangue batendo em seus ouvidos. 150, João disse. A voz saiu fraca, mas o locutor ouviu. 150, temos 150. Alguém dá 155? Antônio abriu um sorriso ainda maior e ergueu as mãos como quem se rende. Leva, João, é todo seu. Parabéns pela pechincha. A gargalhada que veio do grupo dele foi a mais alta de todas. Espalhou-se. Outras pessoas começaram a rir também, sem maldade. Mas por verem o animal fraco e o homem tímido que gastara tudo nele. Vendido para o senhor por R$150.
anunciou o locutor batendo o martelo. João não ouviu o barulho do martelo, só ouvia as risadas. Seus dedos tremeram ao tirar o dinheiro do bolso. As notas estavam úmidas de suor. Ele contou 150 e entregou ao auxiliar que veio até ele. O homem deu um recibo e uma corda. Ele é todo seu. Boa sorte, disse o auxiliar sem conseguir esconder um sorriso de pena. João pegou a corda e caminhou até onde o cavalo estava amarrado. O animal não se moveu quando ele se aproximou. Seus olhos âmbar escuro olharam para João, sem esperança, sem medo, nada. Vamos, João sussurrou, puxando a corda com gentileza. O cavalo deu um passo para frente, depois outro. Era devagar, cada osso parecia doer. A caminhada de volta pelo meio da multidão foi a parte mais difícil. As pessoas abriam caminho, ainda sorrindo. João ouvia pedaços de conversa. Gastou tudo naquilo. Coitado, nem vai aguentar puxar um carrinho. O Antônio adora encarnar com ele. João não levantou os olhos, focou no portão de saída, a corda na sua mão, o cavalo magro atrás dele. A cada passo a vergonha queimava, mas também nascia uma teimosa determinação. Ele não olhou para trás, nem para Antônio. Fora do portão, o barulho diminuiu um pouco. A estrada de terra estava à sua frente. 1 hora de caminhada, agora com um cavalo que mal conseguia andar. Eles andaram em silêncio por alguns minutos. A poeira subia dos pés de ambos. O cavalo parou de repente, ofegante. João parou também. Ele se virou e olhou para o animal. O cavalo estava com a cabeça baixa, o corpo curvado, um saco de ossos tristes. As risadas ainda ecoavam na mente de João. Ele se aproximou devagar, estendeu a mão e tocou o pescoço do animal, onde o pelo estava embaraçado. O cavalo estremeceu, mas não recuou. Tudo bem, disse João, em um tom baixo que só ele e o cavalo podiam ouvir. Já chega de ridículo por hoje. Vamos para casa. Ele puxou a corda de novo, com mais paciência. O cavalo seguiu. Enquanto caminhavam sob o sol do meio-dia, a poeira da estrada grudando na pele, João pensou no nome. Ele não podia chamá-lo de cavalo. Precisava de um nome que fosse bom para ouvir, um nome que falasse de calma, de um lugar sem risadas, sem olhares. Olhou para o animal que andava com dificuldade, mas sem reclamar. Um nome veio à sua mente, simples, suave. Sossego. João falou em voz alta. Seu nome é Sossego. O cavalo ergueu as orelhas por uma fração de segundos, como se escutasse. Depois, voltou a abaixar a cabeça e continuou a caminhar, arrastando os cascos na terra fofa. João ajustou o chapéu e olhou para a estrada à frente, a longa estrada para a Fazenda Esperança. Ele não tinha mais dinheiro. Tinha um cavalo que precisava de mais cuidados do que ele, e tinha o riso de Antônio guardado na memória. Mas também tinha um nome, Sossego. E para aquele cavalo triste e para aquele homem sozinho, talvez um nome fosse um começo. A caminhada até a Fazenda Esperança levou quase 2 horas. Sossego parava a cada 20 minutos, ofegante, as pernas finas tremendo. João não apressava. Ele caminhava ao lado do cavalo, falando em voz baixa. Mais um pouquinho. Lá em casa tem sombra, tem água fresca. O cavalo parecia não ouvir, mas seguia. Quando a Casa Branca apareceu no fim da estrada, com seus mourões de cerca desalinhados, João sentiu um alívio imenso. E também um peso. Agora, o trabalho de verdade começaria. Ele levou o Sossego diretamente para o pequeno estábulo atrás da casa. Era um lugar simples com 3 baias. 2 estavam vazias há anos. A terceira era onde guardava o feno. João limpou uma das baias vazias, tirando teias de aranha e alguns gravetos. Espalhou uma camada grossa de palha seca no chão de terra batida. Aqui, é seu. Sossego entrou na baia e parou o imóvel. Seu corpo magro parecia ainda menor naquele espaço. Ele não cheirou a palha, não olhou em volta, apenas ficou de pé com a cabeça baixa. João foi buscar água, encheu um balde limpo no bebedouro das vacas e colocou na baia. O barulho da água caindo no balde de metal fez o cavalo erguer as orelhas. Ele olhou para a água, depois para João, desconfiado. É para você, bebe. João saiu da baia e foi até o galpão, onde guardava o feno. Pegou um punhado da forragem mais verde que tinha. Voltou e colocou em um coxo de madeira, ao lado do balde. Sossego não se moveu por um longo tempo. João ficou parado do lado de fora da cerca de madeira, observando. Os outros animais pareciam curiosos. A vaca Canela mugiu baixo da cerca do pasto. Finalmente o cavalo deu um passo, e depois outro. Seu pescoço se esticou até o balde. Ele cheirou a água. Depois, com um movimento lento, começou a beber. O som era de um animal com muita sede. Ele bebeu por um bom tempo. Depois levou o focinho até o feno. Começou a comer, devagar.
João soltou o ar que não sabia que estava aprendendo. Era um começo. Nos dias seguintes, uma nova rotina se instalou na fazenda Esperança. João acordava ainda no escuro como sempre, mas sua primeira tarefa não era mais acender o fogo, era ir até o estábulo. Bom dia, Sossego. O cavalo sempre estava em pé no mesmo canto. Ele olhava para João quando ele entrava, seus olhos âmbar escuro acompanhando cada movimento. João trocava a água, colocava feno novo, depois pegava uma escova de cerdas macias que havia pertencido a seu pai. Na primeira vez que João tentou escová-lo, Sossego congelou. Todo o seu corpo ficou rígido, os músculos tensionados. Ele não tentou se afastar. Pareceu apenas esperar por algo ruim. Vai fazer bem. Tira esse pelo embaraçado, João falou, sua voz um sussurro constante. Ele começou devagar, pelos lugares mais fáceis, o pescoço, os ombros. A escova encontrava nós, sujeira, pedaços de pele ressecada. João trabalhava com paciência infinita. Quando encontrava um nó muito grande, ele usava os dedos para desfazê-lo, fio a fio, em vez de puxar. Ele falava enquanto trabalhava. Falava do tempo. O céu tá azul hoje. Vai fazer calor. A terra tá dura para plantar. Falava dos outros animais. A Canela tá com um pouco de cólica. Tive que fazer um chá para ela. Ela não gostou. Falava da falta que sentia. Meu pai fazia isso. Escovava os cavalos dele todo dia. Dizia que animal limpo trabalha com alegria. Sossego não respondia. Mas, aos poucos, a rigidez em seu corpo começou a ir embora. No terceiro dia, quando João passou a escova em seu lombo, o cavalo não congelou. No quinto dia, ele deu um passo para o lado, ajustando a posição, como quem colabora. No sétimo dia, quando João chegou de manhã, Sossego soltou um baixo ronco, quase um cumprimento. Foi uma vitória pequena e silenciosa. João sorriu, um gesto raro que fez seu rosto cansado parecer mais jovem. Uma tarde, cerca de 2 semanas depois da chegada de Sossego, o trabalho na roça tinha terminado mais cedo. O sol ainda estava alto, mas uma brisa suave trazia o cheiro do cerrado. João pegou a escova e foi para o estábulo. Sossego estava de pé, olhando para a porta, como se esperasse por ele. Hoje a gente vai dar uma geral, João anunciou. Tá ficando bonito seu pelo. Já brilha um pouco. Ele escovou o pescoço, os ombros, as costas. O pelo castanho, agora limpo, revelava um tom avermelhado por baixo. O cavalo estava ganhando peso. As costelas ainda apareciam, mas não mais de forma tão dramática. Seus olhos, ainda sérios, já não tinham aquela névoa de desespero. João se ajoelhou para escovar as pernas dianteiras. Sossego deixou. Ele escovou a barriga com cuidado. O cavalo baixou a cabeça e cheirou o cabelo de João, um sopro quente. Tá bom, tá bom. João riu baixo, continuando seu trabalho. Quando terminou as patas traseiras, João se levantou. Seu joelho estalou. Ele se alongou e decidiu dar uma atenção especial à cabeça do animal. Passou a escova com gestos ainda mais suaves pela testa, pelas bochechas. Sossego fechou os olhos parcialmente. Você gosta, né? Todo mundo gosta de um carinho. João moveu a escova para trás da orelha direita do cavalo. Foi um movimento automático, mas os dedos da sua mão esquerda, que segurava a crina para afastá-la, sentiram algo. Não era pelo, era algo liso, duro, uma textura diferente da pele. Ele parou de escovar. Com os dedos afastou os fios de crina marrom com mais cuidado. O pelo ali estava um pouco mais grosso, embaraçado de um jeito diferente. João precisou se aproximar. A luz do fim da tarde entrava pela porta aberta do estábulo, mas não era suficiente. Espera aqui. Ele foi até a porta da casa e pegou uma lanterna pequena, daquelas a pilha. Voltou e a acendeu. Sossego permaneceu calmo, apenas observando João com curiosidade tranquila. João se aproximou de novo. Com uma mão, segurou a orelha macia do cavalo para frente com muito cuidado. Com a outra, direcionou o feixe de luz para a pele atrás dela. E viu. Havia uma marca. Não era uma cicatriz, não era uma ferida. Era como se tivesse sido desenhada na própria pele. Uma forma pequena do tamanho de uma moeda de R$1. Uma estrela de 5 pontas. E ela não era da cor da pele. Tinha um brilho metálico, opaco, um cinza prateado. O coração de João deu um solavanco forte, como se tivesse tropeçado dentro do próprio peito. O ar sumiu dos seus pulmões. Seus dedos começaram a tremer. A lanterna balançou, fazendo a sombra da marca dançar na pele. Ele conhecia aquilo, não de ter visto, mas de ter ouvido. Em voz baixa, rouca, as palavras saíram dele antes que pudesse pensar. Relâmpago.
A história veio de uma vez. Sentado no colo de seu pai, na varanda desta mesma casa, no crepúsculo, o cheiro de café no ar, a voz grave e cheia de admiração do seu pai. Te conto do maior cavalo que Goiás já viu, João. O nome era Relâmpago. Era um animal de um só dono, um corredor nato. Ganhou prêmios em todo o estado. Tinha uma marca, filho. Uma coisa única. Uma estrelinha prateada atrás da orelha direita. Diziam que era sinal de velocidade, que era uma bênção. Um dia, sumiu, roubado. Nunca mais achamos. Sumiu como um relâmpago no céu mesmo. João tirou os dedos da marca como se tivesse queimado. Ele olhou para Sossego. O cavalo olhou de volta, seus grandes olhos escuros refletindo a luz fraca da lanterna. Este animal magro, triste, comprado por troco de pinga no leilão. Este animal que mal conseguia andar 2 semanas atrás. É filho dele. João murmurou para o ar quieto do estábulo. Você é filho do relâmpago. Sossego balançou a cabeça como se espantasse uma mosca. O movimento foi tão normal, tão comum, que contrastou violentamente com o turbilhão dentro da cabeça de João. De repente, o estábulo pareceu muito pequeno. As paredes de madeira pareciam fechar-se. O som da canela mugindo no pasto chegou como um ruído distante. João desligou a lanterna. Suas mãos agora tremiam incontrolavelmente. Ele as escondeu nos bolsos. Sossego era valioso. Não valioso como um bom cavalo de trabalho, valioso como uma lenda, como uma história que as pessoas contavam com suspiros. Se alguém descobrisse... A imagem de Antônio veio à sua mente. O sorriso largo, os olhos calculistas, as risadas no leilão. Leva, João, é todo seu. Se Antônio visse aquela marca, ele não riaria, ele cobiçaria. Um medo gelado, diferente de qualquer vergonha ou ansiedade que João já sentira, se instalou em suas veias. Não era um medo por si mesmo, era um medo por aquele cavalo quieto que finalmente começava a confiar em alguém. Ninguém pode saber, ele disse em voz alta e firme, para Sossego. Você ouviu? Ninguém. Isso aqui é nosso segredo. O cavalo esticou o pescoço e esfregou a cabeça no ombro de João. Um gesto que vinha desenvolvendo nos últimos dias. Um gesto de afeto, de confiança. João levantou a mão trêmula e acariciou o focinho macio. O pelo estava sedoso ao toque agora. Você não é só um cavalo agora, Sossego, sussurrou ele, sua voz carregada de uma emoção nova. E eu tenho que cuidar melhor de você, muito melhor. Ele saiu do estábulo e fechou a porta, mas não a trancou. Sossego nunca tentara sair. João olhou para a casa simples, para os campos silenciosos da Fazenda Esperança. Tudo parecia igual. O pôr do sol tingia o céu de laranja e roxo. A rotina da noite se aproximava, mas nada era igual. O animal que estava no estábulo não era mais apenas um sossego qualquer. Era um pedaço de uma lenda. Era uma prova de uma história antiga. E de alguma forma, aquela estrelinha prateada, escondida atrás de uma orelha, havia mudado tudo. João sentiu o peso daquela descoberta nos ombros, um peso novo e assustador, mas que também trazia um fio de algo que ele não sentia há muito tempo, uma centelha de esperança. João não dormiu direito naquela noite. Cada barulho normal da fazenda, o vento nas folhas, o grilo, um estalo de madeira na casa soava como um passo estranho, uma ameaça. Ele se virava na cama, os olhos fixos no teto escuro. A imagem da estrela prateada queimava atrás das suas pálpebras sempre que ele as fechava. Ao amanhecer, ele foi ao estábulo com um passo mais rápido que o normal. Uma parte irracional dele temia encontrar a baia vazia, como se o segredo tivesse pernas e tivesse fugido sozinho. Sossego estava lá, de pé, comendo seu feno matinal. Ele relinchou baixo ao ver João, um som que agora era rotineiro. Você tá aqui, João disse, mais para se acalmar do que para falar com o cavalo. Sua voz soou aliviada. A rotina de cuidados continuou, mas agora cada gesto de João era carregado de um novo significado. Quando ele levava o balde de água, pensava, estou dando água para o filho do relâmpago. Quando escovava o pelo que agora brilhava, pensava, estou escovando um cavalo que vale. Quanto? Muito, muito mais do que eu posso imaginar. Era um pensamento que o assustava. O valor não era em números, era em história, em cobiça alheia. Naquele dia, enquanto capinava a roça, sua mente não estava no trabalho.
estava nas lembranças. Pedaços da história que seu pai contava voltavam com uma clareza dolorosa. Ele se via menino, sentado nos degraus de madeira da varanda. A luz do fim de tarde dourava o chão de terra. Seu pai, homem de poucas palavras como ele, tinha uma voz diferente quando falava do tal cavalo. João, aquele animal, não era deste mundo. Quando ele corria na reta final, era só um clarão castanho. O povo gritava tanto que parecia que o estádio ia cair. João parou de capinar, apoiado na enxada. Sua respiração estava um pouco mais rápida. Ele olhou para a casa como se pudesse ver seu pai sentado ali. E a marca, pai? Como era mesmo a marca? A voz dele de criança ecoou na memória. Uma estrelinha, de prata. Parecia que tinham colado atrás da orelha dele. Todo mundo queria ver. Era a prova de que ele era especial. Único. Único. Como Sossego. E o que aconteceu com ele? O menino João sempre perguntava, já sabendo a resposta, mas querendo ouvir de novo. A expressão do seu pai escurecia. A voz ficava mais grave. Traição, filho. Puro veneno. Um homem que ele confiava, um sócio, fez uma coisa muito feia. Levou o relâmpago numa noite e sumiu com ele. Sumiu com os papéis, com tudo. A gente nunca provou nada. Ficou só a saudade e a dívida. Aquela história, ela doía nele até o último dia. João sentiu um frio na nuca. O sócio traiçoeiro. Ele nunca soube o nome. Seu pai só dizia, um homem sem caráter. Agora, uma suspeita horrível começou a se formar em sua mente, mas ele a afastou. Era coincidência demais. O dia seguiu, lento e quente. À tarde, João levou Sossego para o pasto pequeno perto da casa. Era a primeira vez que soltava o cavalo ali. Ele abriu o portão e tirou a corda do pescoço de Sossego. Vai, estica as pernas. Sossego olhou para o pasto, depois para João. Deu 2 passos hesitantes. Então, pareceu sentir a terra sob seus cascos. A liberdade de não ter uma corda. Ele andou mais alguns passos. Depois, com um movimento súbito, baixou a cabeça e galopou. Não foi um galope forte de cavalo atleta. Ainda era um galope de animal em recuperação, um pouco desengonçado, mas havia uma agilidade ali, uma fluidez nos movimentos que não combinava com o saco de ossos do leilão. As pernas se estendiam. A crina voava. Por um instante, João viu um vislumbre do que aquele cavalo poderia ser. Não um clarão, mas uma silhueta elegante e rápida contra o verde do pasto. O coração de João encheu de um orgulho tão forte que doía. E imediatamente foi seguido por um medo gelado. Ele olhou instintivamente para as estradas. Estava vazia. Mas e se alguém passasse? E se visse? Sossego, ele chamou tentando parecer calmo. O cavalo diminuiu a velocidade, virou e trotou de volta até ele, parando a poucos passos. Seu focinho estava úmido. Seus olhos brilhavam com um pouco de vida que João nunca vira antes. Você não pode se mostrar assim, João sussurrou, colocando a mão no pescoço do animal, sentindo o calor e a respiração ofegante. Tem gente que entende dessas coisas. Tem gente que procura por você. Sossego esfregou a cabeça no ombro dele como se dissesse que entendia. João sabia que não entendia, apenas confiava. A partir daquele dia, João se tornou um guardião. Ele trancava a porta do estábulo à noite com uma corrente nova que comprou na cidade com o último dinheiro que tinha para coisas extras. Inspecionava as cercas do pasto 2 vezes por dia. Quando ouvia um carro na estrada distante, parava tudo e ficava alerta até o som desaparecer. Ele também começou a estudar Sossego. Não como um fazendeiro estuda um animal de trabalho, mas como um cuidador observa uma relíquia. Notou como as pernas longas do cavalo eram perfeitamente retas, como a angulação de seus ombros sugeria força e alcance. Como mesmo magro, sua estrutura era a de um atleta. Uma semana após a descoberta, ele estava no estábulo, sentado em um banco de madeira, apenas olhando para Sossego que dormia em pé. O que eu faço com você? João perguntou em voz baixa. Se eu contar, vem aqui e te levam, te botam num aras, te cobram para ver, te empurram para a corrida. Você não quer isso. Eu vejo que não quer. Sossego abriu um olho, olhou para ele e fechou de novo, sereno. Se eu não contar, você fica aqui, escondido. Mas é um segredo muito grande para uma fazenda tão pequena. A solidão de João, que sempre foi um peso, agora se transformou em uma fortaleza. Ele não tinha ninguém em quem confiar. Ninguém para dividir aquele segredo colossal. O padre falaria. O vizinho fofocaria. Antônio, jamais. O nome de Antônio surgiu na mente como um espinho. A arrogância dele, o olhar de desprezo. Se Antônio descobrisse, não seria por acaso, seria por espionagem, por cobiça pura.
Foi então que João percebeu que sua maior proteção era fazer todos continuarem acreditando naquela mentira inicial. A mentira de que Sossego era um cavalo ruim, um erro, uma piada. No sábado seguinte, o vizinho da fazenda ao lado, seu Gilson, um homem velho e de boa índole, passou com sua charrete na estrada. Viu João consertando uma cerca perto do pasto onde Sossego estava. Oi, João, tudo em ordem? Tudo, seu Gilson. E o senhor? Na luta. Esse é o famoso cavalo do leilão? Seu Gilson apontou com o queixo para Sossego, que pastava quieto. João sentiu os músculos das costas tensionarem. É esse mesmo. Pô, até que encheu o quadro, né? Tá menos magrelo, mas parece quietão. Serve pra alguma coisa? João forçou um sorriso pequeno. Serve de companhia e carrega umas sacolas leves. É tranquilo, come pouco, foi o que deu. Seu Gilson riu sem maldade. Pelo menos é barato de manter. Bom pra você. Cuida bem dele, menino. Cuido sim, seu Gilson. O carro do velho seguiu o caminho. João ficou parado, as mãos suando. A atuação tinha funcionado. Seu Gilson saíra com a mesma impressão de sempre. Sossego era um animal comum, sem valor. Era assim que tinha que ser. Sossego precisava ser invisível. A estrela prateada precisava ficar escondida atrás daquela orelha, e a agilidade do cavalo precisava ser contida, só mostrada na solidão do pasto, longe de olhos curiosos. À noite antes de dormir, João fazia uma nova coisa. Ia até o estábulo, não para cuidar, só para ver. Acariciava a testa de Sossego. Você é mais do que eles pensam, ele dizia sempre, muito mais. E enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te usar, ninguém vai te machucar de novo. Essa é a minha promessa. Sossego respondia com um baixo ronco, um sopro quente na mão de João. Naquele silêncio compartilhado, entre o homem e o cavalo, o segredo da estrela de prata não era um fardo, era um pacto. A coisa mais importante que João tinha para proteger no mundo. E ele protegeria, com todas as suas forças, com toda a sua solidão, com todo o seu medo. A promessa de João era forte dentro dele, mas o mundo lá fora não sabia dela. E o mundo lá fora, na forma de Antônio, começava a sentir o cheiro de algo estranho. Antônio não era homem de guardar lembranças boas, mas a cena do leilão daquele cavalo esquelético e do João com o rosto queimando de vergonha ficou com ele. Não pela piada, pelo excesso. Ele estava no bar do Zé, na cidade, tomando uma cerveja com 2 amigos, quando o assunto surgiu de novo. E aí, Antônio, o João sumiu com a preciosidade dele? Perguntou um deles. Carlos, dono de um pequeno laticínio. Antônio girou o copo na mesa pensativo. Sumiu. Deve ter enterrado o bicho de vergonha. Eu passei lá na estrada dele outro dia, disse o outro amigo, Luiz. O cavalo estava no pasto. Até que tá menos feio. Menos feio não é bom, Antônio respondeu, mas sua voz perdeu um pouco o tom de deboche. O que me intriga não é o cavalo, é o João. O João, por quê? O homem é uma porta, tímido, sempre com medo de tudo. Mas no leilão, ele deu um lance alto por aquele resto, e quando eu aumentei só pra zoar, ele deu o último dinheiro que tinha, tudo, por aquele nada. Antônio franziu a testa. Isso não é medo, isso é teimosia, ou é burrice mesmo. Mas o João não é burro, é só esquisito. Carlos deu de ombros. Talvez ele tenha pena do animal. Pena se gasta com pão, não com o último tostão. Antônio terminou a cerveja. Tem coisa aí. Essa coisa começou a coçar a mente de Antônio nos dias seguintes. Ele tinha uma fazenda grande a São Marcos que fazia divisa com a Esperança pelo lado leste, separada por um riacho raso e uma cerca velha. Ele começou a dar voltas por aqueles lados no seu jipe. Na primeira vez, viu João lavando o cavalo perto do curral. O animal estava realmente diferente. O pelo brilhava. A musculatura, ainda leve, estava definida. João falava com o cavalo enquanto esfregava, com uma concentração que era quase reverência. Muito cuidado para um bagaço, Antônio murmurou para si mesmo, estacionando atrás de umas árvores. Na segunda vez, uma semana depois, ele teve mais sorte, ou mais azar, dependendo do ponto de vista. João tinha solto Sossego no pasto maior, aquele perto da estrada. Antônio parou o jipe num ponto escondido, desceu e foi a pé até a cerca de arame farpado. Sossego pastava calmamente. De repente, um pássaro saiu voando de um arbusto perto de seus cascos. O cavalo se assustou,
mas não deu um salto desengonçado. Ele recuou 2 passos rápidos e precisos, e então, quase como um reflexo, girou sobre as patas traseiras e partiu em um galope curto pelo pasto. Não foi o galope de um animal fraco ou desinteressado. Foi um movimento fluido, poderoso. As pernas se estendiam com uma força contida. A crina e a cauda voavam como bandeiras. Em 10 segundos, ele cruzou o pasto e parou, suave, no outro lado, como se nada tivesse acontecido. Antônio ficou com a boca semicerrada. Ele conhecia de cavalos. Criava alguns para venda. Aquele movimento não era normal. Não para um cavalo barato e tranquilo. Era o movimento de um animal com sangue bom, muito bom. Uma fagulha de cobiça acendeu dentro dele. No dia seguinte, ele chamou um de seus capatazes, um homem quieto e fiel chamado Tião. Tião, você conhece o João da Esperança? Tião, um homem de meia idade com um chapéu sempre puxado para a frente, assentiu. Conheço sim, patrão. Preciso que você observe uma coisa para mim, discretamente. O cavalo dele. O que o João faz com ele. Se ele trata de um jeito especial. Se o cavalo tem alguma marca, algum sinal, qualquer coisa diferente. Tião não perguntou o porquê. Apenas assentiu de novo. Posso ir lá amanhã de manhã. Levo a caminhonete velha para o longe e vou a pé pela parte do cerrado. Perfeito. E Tião, sem comentar com ninguém. Sim, patrão. 3 dias se passaram. Antônio estava em seu escritório na fazenda olhando planilhas, quando Tião bateu na porta. Entre. Tião entrou, tirou o chapéu e segurou-o com as 2 mãos. Patrão! E então, viu algo? Vi sim. Fiquei 2 manhãs. O João tem uma rotina. Das 6 às 7, ele cuida do cavalo, limpa o estábulo, dá água, escova. Escova? Escova com uma paciência de santo, patrão. Passa, passa, passa. Fala baixinho o tempo todo com o bicho. O cavalo parece que gosta. Esfrega a cabeça nele. Antônio fez que sim com a cabeça, impaciente. E o cavalo? Alguma marca? Algo diferente? Não cheguei perto o bastante para ver detalhes, mas... Teve uma coisa. Tião fez uma pausa. Ontem o João estava escovando a cabeça do animal. Aí parou tudo. Pegou uma lanterna, aproximou a cabeça do cavalo e ficou olhando atrás da orelha direita dele. Ficou muito tempo. A mão dele tremia. Depois ele abraçou o pescoço do cavalo e ficou ali, parado, um tempão. Antônio se inclinou para a frente na cadeira. Os olhos claros estavam fixos e afiados. Atrás da orelha direita, isso mesmo, patrão. Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Uma memória antiga, ouvida em fragmentos na infância, bateu à porta da sua mente. Seu pai, bêbado e arrogante, falando de um cavalo lendário, uma estrela, um roubo bem-sucedido. Ele nunca dera importância. Era história de velho. Agora, aqueles fragmentos se juntavam à imagem do João, trêmulo, iluminando atrás da orelha de um cavalo que se movia como um atleta. Estrela de prata, Antônio disse baixo, quase para si mesmo. Patrão? Nada. Antônio se levantou e foi até a janela. Sua fazenda era grande, produtiva, mas comum. Ele sempre quis algo que o destacasse, algo único. Obrigado, Tião. Pode ir. E continue quieto sobre isso. Quando Tião saiu, Antônio permaneceu na janela. Seu coração batia com uma agitação feliz. Ele não tinha provas, mas tinha certeza. O cavalo que todo mundo riu, o cavalo que o João defendera com um desespero que não combinava com ele. Aquele cavalo era especial, valioso. Talvez muito mais valioso do que qualquer coisa em Rio Verde. A ganância, um sentimento familiar e confortável, se encheu como um balão dentro do seu peito. Ele sorriu. Se o cavalo era realmente o que ele suspeitava, então João não tinha direito. Um homem como João, um perdedor, não podia ter uma coisa daquelas. Era um desperdício. Um cavalo daquele calibre deveria estar aqui, na São Marcos, sendo valorizado, gerando lucro, trazendo prestígio para Antônio. O plano começou a se formar em sua mente, claro e simples. Ele não podia simplesmente comprar. João não venderia. E se ele fosse às autoridades, a história poderia voltar para o pai de Antônio. Era melhor uma solução mais direta. Ele precisava do cavalo e ia pegá-lo. A oportunidade viria. Uma noite de tempestade, talvez, onde os sons se perdem e as luzes são poucas. Ele precisaria de ajuda. 2 homens, talvez o Tião e outro. Eles entrariam na fazenda Esperança, pegariam o cavalo e trariam para cá. Depois, esconderiam o animal em algum lugar distante, num aras de um amigo em outro estado, até a poeira baixar. João não teria como provar nada.
Seria a palavra de um homem solitário contra a dele. Antônio ajustou o relógio de pulso, um tique nervoso. Seus dedos tamborilaram na borda da janela. O cavalo seria seu. A glória seria sua. E o João? O João voltaria a ser o que sempre foi. Uma piada que ninguém mais se lembrava. Ele voltou para a mesa e abriu uma gaveta. Tirou um maço de notas, dinheiro para pagar os homens. O investimento valeria a pena, muito mais do que valeria. Lá fora o céu de Goiás estava limpo e azul. Nada anunciava a tempestade que se aproximava, nem a que viria dos céus, nem a que se preparava no coração de Antônio. Ele só conseguia pensar na estrela prateada que não vira, mas que já considerava sua. O tempo fechou no fim da tarde. Primeiro um vento forte que sacudiu as folhas das árvores e levantou redemoinhos de poeira na estrada. Depois, nuvens pesadas e escuras cobriram o sol, trazendo um crepúsculo prematuro sobre Rio Verde. O ar ficou carregado, pesado para respirar. Na fazenda São Marcos, Antônio olhou para o céu através da janela do escritório e sorriu. Ajustou o relógio de pulso 2 vezes. Tião, chamou. O capataz apareceu na porta. Patrão, chama o Neco e pega a caminhonete mais quieta. Hoje é o dia. Tião ficou parado por um segundo. Seu rosto não mostrou emoção. O tempo tá feio, patrão. Vai ser difícil. Melhor. Ninguém vai ouvir, ninguém vai ver. Vai. Enquanto Tião saía, Antônio foi até um cofre pequeno escondido atrás de um quadro. Tirou 2 maços de notas. Dinheiro de incentivo. Ele colocou no bolso e vestiu uma jaqueta escura. Na cozinha da Fazenda Esperança, João ouvia o vento uivar. Ele terminou de lavar sua tigela de feijão e foi até a porta dos fundos. O primeiro raio cortou o céu, iluminando por uma fração de segundo a paisagem toda em um branco fantasmagórico. O trovão veio alguns segundos depois. Um estrondo profundo que fez a casa tremer. Ele pensou em sossego. O cavalo ainda não estava acostumado com tempestades fortes desde que chegara. Melhor dar uma olhada, ele murmurou para si mesmo. Pegou uma lanterna grande, daquelas a pilha quadrada, e um velho casaco de lã. Antes de sair, uma inquietação maior que o normal o fez parar. Ele olhou para a escuridão lá fora, sentindo algo além do vento. Um frio que não era do tempo. Sacudiu a cabeça. É só o temporal. Abriu a porta e a chuva já começava a cair, grossa e pesada. Grandes gotas batiam no chão de terra com força. Ele correu os poucos metros até o estábulo, a lanterna balançando e cortando a escuridão com seu feixe amarelo. Dentro do estábulo, o som da chuva no telhado de zinco era um tambor contínuo. Sossego estava em pé, inquieto. Seus olhos eram 2 círculos brilhantes na luz da lanterna. Ele deu um passo para trás quando João entrou. Calma, é só eu, João disse, levantando a mão. Sua voz soava calma, mas o coração batia rápido. O cavalo parecia sentir o perigo no ar, e isso afetava João. É só o trovão. Vai passar. Ele verificou a porta do estábulo. Estava fechada, mas a tranca era apenas um pedaço de madeira que girava. Não era forte. João empurrou uma velha saca de adubo contra a porta, para dar mais peso. Não era muito, mas era algo. Você fica aqui quietinho, entendeu? Eu vou ficar na casa. Se precisar, eu venho. João deu um último tapinha no pescoço de sossego e saiu, correndo de volta para a casa sob a chuva que agora caía torrencial. A água escorria por seu rosto, entrando no colo do casaco. Ele trancou a porta da casa, algo que raramente fazia. Do outro lado do riacho, na escuridão encharcada, os faróis apagados da caminhonete de Antônio pararam a cerca de 500 metros da casa de João. A chuva era tão forte que mesmo de perto seria difícil ver o veículo. Antônio desceu, seguido por Tião e por Neco, um homem mais jovem e forte, com fama de não fazer perguntas. Todos usavam capas de chuva escuras. O cavalo tá no estábulo atrás da casa, Antônio disse, seu voz abafada pelo barulho da água. A porta é fraca. Neco, você arromba. Tião, você entra e pega a corda. Eu fico de vigia. E se o João acordar? Perguntou Tião, sua voz tensa. Ele não vai fazer nada. É um covarde. Mas se fizer, a gente lida. Vamos. Os 3 homens começaram a caminhar pela lavoura encharcada, evitando a estrada. A lama grudava em suas botas, tornando cada passo pesado. Os relâmpagos iluminavam seu caminho de vez em quando, seguidos pelos trovões que abafavam o som de seus passos. João, na casa, não conseguia se acalmar. Sentou-se na cadeira da cozinha,
a lanterna acesa na mesa. Não conseguia parar de olhar para a janela escura. O medo era um nó na garganta. Não era medo da tempestade. Era um medo antigo de perder tudo de novo. Ele levantou-se de repente. Não aguentava ficar ali. Pegou a lanterna e foi até a janela que dava para o estábulo. Apagou a luz e ficou olhando na escuridão. Nada. Só a cortina de chuva. Foi então que um vulto escuro, diferente da sombra das árvores, se moveu no campo. Depois outro. E mais um. João prendeu a respiração. Não eram animais. Antes que ele pudesse pensar, um clarão de raio iluminou tudo. E ele viu 3 homens, perto do estábulo. O sangue gelou em suas veias. Eles foram direto para a porta do estábulo. Um deles, o maior, começou a forcejar a madeira. João agiu sem pensar. Abriu a porta da casa e correu para fora, gritando no meio da tempestade. Ei, saí daí! Sua voz foi quase engolida pelo vento e pela chuva, mas os homens ouviram. O maior, Neco, parou de empurrar a porta e se virou. Antônio, que estava um pouco afastado, olhou para João. Mesmo na escuridão, João reconheceu a postura, a forma da cabeça. Antônio! O grito de João foi mais de descrença do que de raiva. Dentro do estábulo, Sossego ouviu os gritos, a violência contra a porta, as vozes estranhas, o medo primitivo, a memória de outros homens violentos tomou conta dele. Ele recuou para o fundo da baia, tremendo. Fora, Antônio caminhou alguns passos na direção de João. A chuva escorria pelo seu rosto. Vai para dentro, João, isso não é assunto seu. É meu cavalo, é assunto meu. João gritou avançando. O medo ainda estava lá, mas era ultrapassado por uma fúria que ele nunca sentira. Neco deu um forte chute na porta do estábulo. A madeira rachou com um estalo seco. Foi o estalo que definiu tudo. Dentro, Sossego entrou em pânico. A porta arrebentada, a abertura escura, os vultos de homens. Foi demais. Em vez de congelar, um instinto mais profundo falou mais alto. O instinto de fuga, de sobrevivência. Com um sonoro relincho de terror, ele se lançou para a frente. Neco, que tentava entrar, foi pego de surpresa pela massa de músculo e medo. O ombro do cavalo atingiu-o no peito, arremessando-o para o lado na lama. Sossego não parou. Saltou pela porta arrombada, para a noite aberta. Pega ele! Antônio gritou. Sua voz perdeu a compostura. Era puro desespero cobiçoso. Tião tentou agarrar a corda que ainda pendia do pescoço do cavalo, mas Sossego era rápido. Ele girou, as patas traseiras escorregando na lama, e partiu em disparada, não para a estrada, mas para o lado oposto da casa, para a cerca do pasto que dava para o cerrado fechado. João viu tudo. Viu seu cavalo, seu sossego, fugindo aterrorizado para a escuridão da mata. Um grito saiu dele, um som rouco e dilacerado que nem parecia humano. Sossego não diminuiu. A cerca era baixa, de arame farpado. Ele se aproximou em velocidade e saltou. Não foi um salto elegante, foi um salto desesperado, de animal encurralado. Ele passou por cima, uma das patas traseiras tocando no arame, mas não o detendo, e então sumiu, engolido pela parede negra de árvores e chuva. Antônio ficou parado por um segundo, olhando para onde o cavalo desaparecera. Sua face era uma máscara de raiva pura. Ele então se virou para João, que estava imóvel, encharcado, olhando para a mata. "Olha o que você fez!" Antônio gritou. A absurdez da acusação fez João se virar. A raiva dentro dele agora era uma coisa sólida, quente. "Eu? Você invadiu minha terra. Você assustou meu cavalo. Aquele cavalo não é seu?" Antônio cuspiu as palavras. "Ele nunca foi. Você é um guardador de coisa alheia, João. Um fracassado que acha que pode ter algo bom." Neco, agora de pé e ensopado, tossia. Tião olhava para o chão envergonhado. "Sai da minha propriedade", João disse. Sua voz não tremia mais. Era baixa, plana e mais perigosa por isso. "Sai agora." Antônio olhou para os 2 homens, para a mata impenetrável, para João. Ele sabia que não adiantava mais nada naquela noite. O cavalo estava perdido naquela escuridão. "Isso não acabou", ele disse apontando um dedo para João. "Você vai ver." Os 3 homens viraram-se e começaram a caminhar de volta, desaparecendo na chuva. João não os viu ir. Seus olhos estavam fixos na borda da mata. A lanterna, que ele ainda segurava com a mão trêmula, projetava um feixe trêmulo sobre as pegadas frescas na lâmina.
pegadas grandes de cavalo que sumiam entre as primeiras árvores. O desespero quis tomá-lo, deixar-se cair na lama e chorar. Mas uma imagem mais forte veio. Sossego, sozinho, assustado, com a corda enroscada em algum galho, ferido à mercê dos animais da floresta ou de Antônio, que com certeza voltaria a procurar. Ele não podia, não depois de tudo, não depois da promessa. João entrou correndo em casa. Suas mãos congeladas pegaram uma corda extra, uma garrafa de água e enfiou um pedaço de pão no bolso. Pegou o casaco já encharcado e a lanterna principal. Na porta, ele parou por um segundo. Olhou para a escuridão violenta da mata. O vento uivava entre os galhos como uma criatura viva. A chuva mostrava sinais de diminuir, mas ainda caía forte. Era loucura. Era perigo puro, mas sossego estava lá. Ele ajustou o chapéu na cabeça, protegeu a lanterna contra seu corpo e saiu da casa, correndo em direção às pegadas na lama. Seguiu o rastro até a cerca arrebentada. Parou, iluminou o chão do outro lado. As pegadas continuavam indo fundo na escuridão. Sossego, ele chamou, sua voz perdida no barulho do cerrado molhado. Eu tô aqui, espera. Nenhuma resposta veio, só o som da floresta. João respirou fundo, o ar frio e úmido enchendo seus pulmões. E então, ele passou por cima da cerca danificada e entrou na mata. Cada passo o afastava da segurança, da luz, do conhecido. E cada passo era uma afirmação silenciosa. Ele não era mais o homem que se escondia. Era o homem que procurava. O cavalo poderia ser filho de uma lenda, mas naquela noite para João, ele era apenas sossego, e ele iria trazê-lo para casa. O mundo se estreitou para o círculo de luz amarela da lanterna. 2 metros à frente, talvez 3. O resto era escuridão. Escuridão densa, úmida, cheia de sons. João caminhava devagar. As pegadas de sossego na lama eram claras no início, mas a chuva que ainda caía, mais fraca agora, começava a apagá-las. Ele tinha que parar a cada poucos passos, ajoelhar-se na terra molhada, iluminar o chão com a lanterna para encontrar o próximo vestígio. Um casco afundado aqui, um galho quebrado ali. Sossego, ele chamava a cada poucos minutos. Sua voz era engolida pela floresta. Sossego, é o João. A única resposta era o tinir da chuva nas folhas, o estalar de um galho, o ruído distante de água correndo. O cerrado à noite não era silencioso. Era um lugar cheio de vozes estranhas. 1 hora se passou, ou talvez 2. João não sabia. O tempo perdeu o sentido. Seus músculos doíam. A roupa encharcada pesava toneladas. O frio começava a tremer dentro dos seus ossos. Ele tropeçou numa raiz coberta de musgo e caiu de joelhos na lama. A lanterna escapou da sua mão e rolou, apagando-se. Escuridão total. Por um momento, o pânico foi absoluto. Ele ficou ajoelhado sem ver a própria mão à frente do rosto. A respiração acelerou. Os sons da floresta se ampliaram, ficaram ameaçadores. Um grunhido baixo, não muito longe. O farfalhar de algo se movendo na folhagem. Calma, ele sussurrou para si mesmo, os dentes batendo. Calma, João. Ele se arrastou para frente, as mãos vasculhando a lama fria. Seus dedos encontraram o metal molhado da lanterna. Ele a sacudiu, bateu com a mão. Nada. A pilha tinha morrido, ou a queda a quebrou. A escuridão era uma parede. Ele estava perdido. Perdido no meio do mato, sem luz, sem saber para onde ir. A ideia de voltar surgiu, forte e tentadora. Rastejar de volta para a cerca, para a casa, para a segurança. Esperar o dia amanhecer. Ele se sentou na lama, a exaustão batendo como uma maré. O que ele estava fazendo? Era um cavalo, apenas um cavalo. Mesmo sendo filho do relâmpago, era um animal. Ele, João, poderia morrer ali, se machucar, adoecer. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém viria procurar. A imagem da fazenda vazia, da casa silenciosa, veio à sua mente. Seria fácil desistir. Foi então que, na escuridão, ele lembrou dos olhos de sossego na primeira manhã. Aquele olhar de resignação, de ter desistido de tudo. E lembrou dos olhos do cavalo semanas depois, quando ele esfregava a cabeça em seu ombro. A confiança, a quieta companhia que quebrara sua solidão. Sossego estava ali, em algum lugar, tão perdido e assustado quanto ele, provavelmente mais, com uma corda presa, talvez ferido, esperando, sem saber se aquele homem quieto que lhe dera um nome viria. João fechou os olhos, embora não fizesse diferença. Respirou fundo. Não era só um cavalo. Ele se levantou. Os olhos começavam muito lentamente a se acostumar com a escuridão. Vultos de árvores começaram a se destacar contra um céu ligeiramente menos escuro. A chuva tinha parado quase completamente. Ele podia ouvir a água pingando das folhas.
Sem lanterna, ele não podia seguir pegadas, mas ele sabia a direção geral que Sossego tinha tomado. Para o sul, para longe da casa, ele decidiu seguir por instinto. Caminhando devagar, com as mãos estendidas para evitar galhos, os ouvidos afinados para qualquer som que não fosse a floresta. Andou por mais um tempo que não conseguiu medir. A escuridão era menos assustadora agora, mas a fadiga era maior. Cada passo era um esforço. De repente, ele ouviu. Diferente. Não era o vento, não era um animal. Era um som baixo, trêmulo, um sopro, um rangido quase inaudível. Ele parou. O coração disparou. Sossego. Sua voz saiu em um sopro. O som parou. João ficou imóvel, prendendo a respiração. Então veio de novo, um baixo ronco, o som que Sossego fazia quando ele se aproximava com a escova. Vinha da sua esquerda. João se moveu na direção do som com cuidado, tentando não fazer barulho. As árvores começaram a rarear. Ele sentiu sob seus pés que o chão mudava, ficava mais irregular. Tinha tropeçado em algo sólido e baixo. Uma cerca. O céu estava um pouco mais claro aqui. Havia uma abertura no dossel das árvores. Ele podia ver a silhueta de um portão de madeira velho e inclinado. O portão estava aberto, um dos batentes arrebentado, caído no chão. E ali, a poucos metros do portão, encostado no tronco de uma árvore grande, estava uma forma escura e maior que as outras. Sossego, João disse, e desta vez foi um choro de alívio. Ele se aproximou. O cavalo estava de pé, mas sua cabeça estava baixa. A corda que pendia de seu cabresto estava presa em um galho baixo e retorcido, não o enforcando, mas claramente prendendo-o ali. Ele devia ter corrido até enroscar-se, e, exausto e assustado, parado. Sossego estremeceu quando João se aproximou, mas não tentou fugir. Seus olhos brancos refletiam a pouca luz. Tá tudo bem, João sussurrou, infinitamente mais suave. Tá tudo bem, eu tô aqui, eu achei você. Ele se aproximou mais, devagar, estendeu a mão e tocou o pescoço molhado do cavalo. Sossego soltou um longo suspiro trêmulo, e todo seu corpo pareceu desabar um pouco, como se a tensão o estivesse segurando e agora pudesse finalmente soltar. João trabalhou na corda. Os nós estavam apertados pela força da fuga. Suas mãos, dormentes de frio, demoraram para desfazê-los. Ele falava o tempo todo, um fluxo constante de palavras calmas. Foi assustador, eu sei. Homens maus, mas eles foram embora. Você foi muito corajoso. Você correu muito. Agora a gente vai para casa. Vai ficar tudo bem. Quando o último nó se soltou, a corda caiu no chão. Sossego levantou a cabeça livre. Ele esfregou o focinho no ombro de João com uma força que quase o derrubou. João abraçou o pescoço do cavalo, enterrou o rosto na crina úmida. Sentiu o calor do animal, a vida. Ele tinha achado. Não importava o frio, o cansaço, o medo. Ele tinha achado. Vamos, ele disse pegando a ponta solta da corda. Vamos sair daqui. Ele levou Sossego para longe da árvore, em direção ao portão arrebentado. Ao passar por ele, João olhou para frente. A lua, escondida até então por nuvens, apareceu por um breve momento entre as nuvens que se dispersavam. Ela iluminou não uma trilha na floresta, mas uma clareira. E no meio da clareira, contra o céu agora acinzentado pelo início da madrugada, havia a silhueta de uma casa grande. Uma casa com 2 andares, telhado desmoronado em parte, janelas escuras como olhos cegos. Não era uma casa qualquer. Era uma fazenda, abandonada. Ele nunca tinha ouvido falar de uma fazenda ali, tão perto e tão escondida. Sossego puxou a corda levemente, não para trás, para a floresta, mas para frente, para a casa. Ele deu um passo na direção da construção, depois outro. Parecia atraído. João olhou para o cavalo, depois para a casa fantasmagórica. O cansaço gritava dentro dele para ignorar, para virar e encontrar o caminho de casa. Mas Sossego estava indo para lá, e a curiosidade, uma centelha fraca sob a exaustão, acendeu-se. Onde eles estavam? E por que Sossego, que temia tudo, parecia querer ir naquela direção? Tá bom, João murmurou. Vamos dar uma olhada, só uma olhada rápida, e aí a gente volta. Eles caminharam em direção à casa abandonada, o homem e o cavalo, 2 vultos na penumbra do amanhecer, seguindo um fio invisível que os tinha levado, através do terror e da escuridão, até aquele lugar esquecido. O céu clareava rapidamente, transformando a escuridão em tons de cinza e azul fraco. Diante deles, a casa abandonada parecia sair de um sonho ruim. A pintura branca havia descascado há muito tempo, revelando madeira escura e carcomida. Várias telhas do telhado haviam caído, e as janelas do andar de cima estavam quebradas.
Um silêncio pesado pairava sobre o lugar, interrompido apenas pelo farfalhar de sossego ao lado dele. O cavalo não parecia mais assustado. Ele olhava para a casa com uma estranha calma, suas orelhas apontadas para a frente. O que é esse lugar? João sussurrou, mais para si mesmo. Ele amarrou a corda de sossego a um poste de varanda ainda firme. Fica aqui, eu vou dar uma olhada. A porta da frente estava emperrada, mas um dos painéis inferiores estava apodrecido. João deu um leve empurrão com o pé e a madeira cedeu com um gemido seco, abrindo uma passagem. Ele se agachou e entrou. Dentro, o cheiro era de mofo, poeira e tempo parado. A luz do amanhecer entrava frouxamente pelos buracos do telhado, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. A sala era grande, vazia exceto por uma mesa virada de pernas para o ar e alguns trapos que haviam sido cortinas. O assoalho de madeira rangia sob seus pés. João não sabia o que procurava, só sabia que aquele lugar parecia ter puxado sossego para cá. Ele atravessou a sala e entrou em um corredor que levava a outros cômodos. Uma cozinha com um fogão a lenha antigo, um quarto pequeno com um colchão rasgado no chão. Foi no último cômodo do corredor, que parecia ter sido um escritório ou biblioteca, que ele sentiu algo diferente. Havia uma escrivaninha de madeira pesada ainda de pé, encostada na parede. Em cima dela, uma foto emoldurada, tão empoeirada que era impossível ver a imagem. João passou os dedos no vidro, limpando a poeira. A foto revelou um homem de chapéu, sério, ao lado de um cavalo imponente. O cavalo era lindo, de porte altivo, cabeça erguida. Mesmo na foto preto e branco e desbotada, dava para sentir sua presença. João não tinha dúvidas. Era relâmpago. Seu coração acelerou. Ele olhou para a parede atrás da escrivaninha. Um pedaço do assoalho de madeira parecia diferente. As tábuas não estavam alinhadas perfeitamente com as outras. Ele se ajoelhou e passou a mão sobre a superfície. Havia uma pequena fresta. Com as unhas ele tentou puxar. A madeira não cedia. Procurou por algo para usar como alavanca. Encontrou um prego enferrujado no chão. Inseriu a ponta na fresta e fez força. Com um rangido resistente, uma seção quadrada do assoalho, do tamanho de um tijolo, levantou. Era uma tampa. Abaixo, havia um espaço raso, e dentro desse espaço, uma caixa de metal, verde de oxidação. João pegou a caixa. Era pesada. Ele a colocou em cima da escrivaninha e tentou abri-la. A tampa estava emperrada. Ele bateu de leve nas laterais e, com um último esforço, ela se abriu. Dentro, protegidos da umidade por uma folha de plástico envelhecido, havia documentos, papéis amarelados, com escritas à mão e carimbos oficiais. Com mãos que começaram a tremer novamente, João pegou o primeiro documento. Era um registro de pedigree. No topo, o nome, Relâmpago. O nome do proprietário, Severo dos Santos. O sobrenome de seu pai. João engoliu em seco, pegou o próximo. Era um contrato de sociedade entre Severo dos Santos e um tal de Olavo Mendes. Olavo Mendes. O nome não era familiar, mas o sobrenome, Mendes. Era o sobrenome de Antônio. O terceiro documento era uma ata de uma reunião. Falava sobre a divisão dos prêmios de corrida. Havia assinaturas. A de seu pai, tremida mas legível, e a de Olavo Mendes. O quarto documento fez o ar sair completamente dos pulmões de João. Era uma denúncia policial, nunca formalizada, datilografada. Seu pai a havia escrito. A acusação era clara. Olavo Mendes, seu sócio, havia falsificado a venda de Relâmpago e fugido com o animal e com os fundos da sociedade. O último parágrafo dizia: "Não tenho provas além da minha palavra e desta cópia do pedigree verdadeiro que escondi. Sem o cavalo, não posso provar nada. Eles venceram." João leu as palavras 1, 2, 3 vezes. A sala silenciosa ao seu redor parecia girar. A história que seu pai contava como uma lenda triste. Era verdade. Toda. E o traidor tinha um nome. Olavo Mendes, pai de Antônio. A voz de seu pai ecoou em sua memória, não mais como uma história, mas como um lamento real. Aquele homem sem caráter. Tudo se encaixou. A cobiça de Antônio não era só por um cavalo bonito, era por algo que sua família já havia roubado uma vez. Sossego, filho de Relâmpago, era a última peça dessa história, a prova viva. Meu pai, a voz de João saiu rouca da garganta seca. Ele tentou, ele realmente tentou.
Nesse momento, um som vindo de fora o fez se erguer de um salto. Não era sossego. Era o ronco de um motor se aproximando, rápido, e o barulho de pneus cuspindo o cascalho. João correu para a janela quebrada do escritório. Uma caminhonete preta, a mesma de Antônio, parou em frente à casa, levantando uma nuvem de poeira. A porta do motorista se abriu e Antônio saiu, sozinho. Seu rosto estava uma máscara de raiva e determinação. Ele olhou para Sossego, amarrado na varanda, e depois para a casa, como se sentisse a presença de João lá dentro. João não pensou. Pegou a caixa de metal, abraçando-a contra o peito, e saiu do escritório. Ele atravessou a casa e saiu pela abertura da porta na mesma hora em que Antônio subia os degraus da varanda. Os dois homens se viram, parados a poucos metros um do outro. Sossego relinchou e tentou se afastar, puxando a corda. Antônio olhou para a caixa verde nas mãos de João. Seus olhos estreitaram. "O que você achou aí dentro, João?" A voz de Antônio era controlada, mas o veneno escorria por entre as palavras. "A verdade", João respondeu. Sua própria voz o surpreendeu. Não tremia, soava firme, sólida. "Verdade? Você acha que papéis velhos de uma casa caída são verdade?" Antônio deu um passo à frente. "Me dá isso." João recuou um passo, apertando a caixa. "Não, isso aqui prova que Relâmpago era do meu pai, que o seu pai roubou, que tudo o que vocês têm veio de um roubo." Antônio soltou uma risada curta, sem humor. "Roubo? Meu pai era um homem de negócios. Ele comprou a parte do seu pai. Seu pai era um mau administrador. Perdeu tudo, até o cavalo. Está tudo escrito aqui." João ergueu a caixa um pouco. "A denúncia, o contrato falso, tudo. O nome do seu pai está aqui, Antônio. Olavo Mendes." Pela primeira vez um breve clarão de dúvida, ou talvez de reconhecimento, passou pelo rosto de Antônio. Ele conhecia o nome, sabia da história, mas sua ganância era maior. "Papéis. Podem ser inventados. Você os achou aqui, você pode ter escrito." Antônio argumentou, mas sua voz perdeu um pouco da convicção. "O cavalo não mente", João disse apontando para Sossego. "A marca não mente, ele é filho de Relâmpago. E Relâmpago era do meu pai, por direito, por cuidado, por tudo. Sossego é meu. E essa terra que seu pai comprou com dinheiro sujo, uma parte dela também era nossa." Antônio ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para João, realmente olhou. Viu o homem em pé, ereto, sem a curvatura usual nos ombros. Viu os olhos que não desviavam do seu. A raiva dentro dele fermentou, transformando-se em um ódio frio. "Você acha que com esses papeizinhos velhos você vai ganhar alguma coisa? Vai enfrentar minha família? Meu nome na cidade? Você é ninguém, João." "Talvez eu fosse", João admitiu, e uma calma estranha desceu sobre ele. "Mas não sou mais. Porque agora eu não tenho só a minha palavra, eu tenho a prova, e eu tenho algo para proteger." Ele olhou para Sossego. O cavalo parou de se agitar e olhou para ele como se sentisse a mudança. Antônio viu aquele olhar, viu a conexão entre o homem e o animal, e entendeu que naquela hora, naquele lugar, ele não poderia vencer. Não daquela forma. Ameaças físicas? João estava exausto, mas sua postura dizia que lutaria. E os documentos? Se João os levasse para as autoridades, mesmo com a influência de Antônio, seria um escândalo. Mancharia o nome da família para sempre. Seu rosto se contorceu em desprezo. "Guarde seus papéis. Guarde seu cavalo de estimação. Você não vai durar. Você vai ver. A vida vai te dobrar de novo, como sempre fez." João não respondeu. Apenas segurou a caixa de metal e mantinha o olhar firme. Antônio cuspiu no chão da varanda, virou-se e desceu os degraus. Ele entrou na caminhonete, deu uma volta violenta e desapareceu pela estrada de terra, a poeira subindo como uma cortina marrom atrás dele. João ficou parado, ouvindo o som do motor desaparecer no distância. Então, seus joelhos fraquejaram. Ele se apoiou na parede da casa, a adrenalina deixando seu corpo, substituída por um cansaço avassalador, mas também por uma sensação nova. Ele havia enfrentado Antônio, e Antônio havia recuado. Sossego aproximou-se e empurrou seu focinho no braço de João, como para perguntar se estava tudo bem. João soltou um longo suspiro e acariciou a cabeça do cavalo. "Está, agora está." Ele olhou para a casa abandonada, para a caixa de metal. Tinha o seu cavalo,
tinha a sua verdade. Agora, ele precisava levar os dois para casa e decidir o que fazer com ela. O caminho de volta parecia menos escuro, mesmo com o dia apenas começando. A volta para a Fazenda Esperança foi longa e silenciosa. João caminhava com a caixa de metal sob o braço, e Sossego o seguia, tranquilo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse acontecido. O cansaço era um peso em cada osso de João, mas algo diferente sustentava seus passos. Era como se aquele encontro na varanda da casa abandonada tivesse trocado algo dentro dele. O medo não sumira, mas agora ele caminhava ao lado da raiva e da verdade, e essas eram companhias mais fortes. Ele chegou em casa já com o sol alto. Alimentou os animais, cuidou de Sossego, tomou um banho rápido e comeu algo. Mas seus olhos não se desgrudavam da caixa verde sobre a mesa da cozinha. Agora ele sabia. Sabia dos nomes, dos documentos, da história toda. O que fazer com isso? A resposta veio mais cedo do que ele esperava. Na tarde do terceiro dia após o retorno, enquanto consertava a cerca que Sossego saltara, ele viu a nuvem de poeira na estrada. Não era um carro de passagem. Era um carro que diminuía a velocidade e virava para sua propriedade. Era Antônio, sozinho de novo. João parou de trabalhar, deixou o martelo no chão e ficou de pé, esperando. Sossego, que pastava perto, ergueu a cabeça e ficou alerta. Antônio estacionou o jipe perto da casa e desceu. Ele não parecia mais furioso, parecia calculista. Vestia uma camisa limpa e seus sapatos brilhavam, mesmo na poeira. João cumprimentou com um aceno de cabeça. Antônio, precisamos conversar. A gente já conversou. Não direito. Antônio deu alguns passos olhando para a fazenda com ar de dono. Aquela história dos papéis, você ainda tem eles? Tenho. Eu pensei no assunto. Meu pai, Olavo, era um homem rigoroso. Talvez tenha havido mal-entendidos naquela época. Coisas de sociedade. João não disse nada. Deixou Antônio falar. Esses papéis, se forem para as mãos erradas, podem causar confusão. Manchar a memória de dois homens que já se foram, seu pai e o meu. Antônio encarou João. Não seria melhor resolver isso entre a gente, de forma civilizada? Civilizada como? Perguntou João. Antônio ajustou o relógio. Eu te dou uma quantia, uma boa quantia, por essa caixa e tudo que tem dentro. E você assina um papel dizendo que aquela história toda era bobagem, um erro de interpretação. Aí você fica com seu cavalo, paga suas dívidas e a vida segue. João olhou para Sossego, depois para a casa simples, depois para o rosto de Antônio. A oferta era tentadora, era a solução fácil. Pegar o dinheiro, acabar com o problema, viver em paz. Mas a paz teria o gosto amargo de uma mentira. E a justiça? A pergunta de João saiu simples. Antônio deu uma risada curta. Justiça? João, abre o olho. Justiça é para quem tem poder. Eu tenho um advogado, tenho nome na cidade, tenho dinheiro para arrastar um processo por 10 anos. Você tem o quê? Uma caixa velha e um cavalo. Você acha que vai ganhar? Não sei se vou ganhar, João admitiu. Mas se eu não tentar, eu já perdi. Meu pai perdeu. E o seu ganhou com uma mentira. O sorriso de Antônio desapareceu. Cuidado com o que diz. É a verdade. Está tudo escrito. Seu pai roubou o relâmpago do meu pai. E você tentou roubar Sossego de mim. A maçã não cai longe do pé. Antônio ficou vermelho. A compostura começou a rachar. Você está sendo um tolo, João. Eu estou te oferecendo um caminho fácil. Dinheiro na mão. Você prefere uma briga que vai te destruir? Pela primeira vez na vida, João sentiu uma clareza absoluta. Ele não estava com raiva, estava cansado. Cansado de ser pressionado, de ser visto como menos, de carregar o peso do silêncio de seu pai. Não vou vender a verdade, disse João, sua voz baixa mas cortando o ar como uma faca. E não vou assinar nenhuma mentira. O cavalo é meu, os papéis são meus, a história é minha. Você pode ficar com o resto, com a fazenda grande, com o carro novo, com a fama. Mas isso aqui, ele apontou para Sossego, para a terra ao seu redor. Isso aqui você não vai tocar. Antônio o encarou por um longo momento, seus olhos claros procurando uma brecha, um sinal de hesitação. Não encontrou. Você vai se arrepender. A voz de Antônio saiu baixa e carregada de ódio. Vai olhar para trás e ver que teve uma chance de sair dessa fossa e não aproveitou. Vai morrer um homem amargo e sozinho, igual ao seu pai. As palavras doíam, mas João as recebeu e não caiu. Ele pensou em seu pai, não como um homem amargo, mas como um homem que foi traído e nunca conseguiu provar. Agora, ele, João, podia provar. Talvez, João respondeu.
mas vou morrer sabendo que não vendi o que era meu, e que não virei você. Foi um golpe direto. Antônio ficou paralisado. Sua mão fechou-se em um punho, mas ele não se moveu. Ele percebeu que não havia mais o que fazer ali. Ameaças não funcionavam. Ofertas não funcionavam. Aquele homem quieto e simples tinha encontrado um núcleo de aço dentro de si, e ele era inquebrável. Com um último olhar de puro desprezo, Antônio virou-se e caminhou de volta para o jipe. Desta vez, não houve arranque brusco. Ele partiu devagar, como se fosse derrotado. João ficou onde estava, ouvindo o som do motor se afastar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio. Cheio de sua própria respiração, do som de sossego pastando, do vento no cerrado. Ele olhou para suas mãos. Elas não tremiam. Sossego aproximou-se e parou ao seu lado, como sempre fazia. João colocou a mão no pescoço do animal. Ele foi embora, João disse. O cavalo soltou um baixo ronco de acordo. João sabia que aquela não era o fim. Antônio não desistiria assim. Mas algo fundamental tinha mudado. Antônio não estava mais tentando tirar algo de um homem fraco. Estava enfrentando um homem que descobrira seu próprio valor. E isso era uma batalha diferente. João pegou o martelo do chão e voltou a consertar a cerca. Cada golpe era firme. Cada prego entrado na madeira era uma decisão. Ele não estava mais apenas sobrevivendo. Estava se preparando. Mais tarde ele entrou em casa, lavou as mãos e sentou-se à mesa com a caixa de metal. Abriu-a e espalhou os documentos. Ele os olhou, um por um. Não eram apenas papéis. Eram a voz do seu pai, finalmente sendo ouvida. Amanhã, ele decidiu, iria até a cidade. Não para comprar ou vender, para procurar o Dr. Gabriel, o advogado velho que tinha um escritório perto da igreja. O homem que sempre foi correto, mesmo quando todo mundo ria do João no leilão. Ele contaria a história. Mostraria os papéis, e veria o que a justiça, a verdadeira justiça, tinha a dizer. Enquanto guardava os documentos com cuidado, ele olhou pela janela. Sossego estava deitado no pasto, ao sol da tarde, descansando, seguro. Em casa. João sentiu então de forma muito clara que não importava o resultado. Ele já havia ganho algo que nenhum dinheiro podia comprar. Ele havia encontrado sua voz e havia protegido seu amigo. O resto, fosse o que fosse, ele enfrentaria, não mais sozinho, mas com a verdade ao seu lado e um cavalo de olhos sábios pastando em seu campo. O escritório do Dr. Gabriel ficava em uma sala apertada no segundo andar de um prédio antigo da rua principal. O cheiro era de livros velhos e madeira encerada. João bateu na porta com a caixa de metal sob o braço. Entre, uma voz cansada respondeu. João abriu a porta. O Dr. Gabriel, um homem de cabelos totalmente brancos e óculos grossos, estava sentado atrás de uma mesa coberta de papéis. Ele olhou por cima dos óculos. João dos Santos, que surpresa! Sente-se, meu filho. João sentou-se na cadeira de frente para a mesa. Colocou a caixa em seu colo. Preciso de ajuda, doutor. A fazenda? Dívidas? Podemos tentar um refinanciamento, mas está difícil. Não é sobre dívidas, João interrompeu suavemente. É sobre o meu pai e sobre um cavalo. Ele abriu a caixa e começou a colocar os documentos na mesa, um por um. O Dr. Gabriel ficou em silêncio, observando. Quando João colocou a denúncia policial datilografada por seu pai, o advogado pegou o papel com cuidado. Severo, seu pai. Ele veio me ver, sabia? Muitos anos atrás. Falou sobre isso, mas não tinha provas. Nada que pudesse usar em juízo. O Dr. Gabriel ergueu os olhos, seus óculos refletindo a luz fraca. Onde você achou isso? João contou. Tudo. O leilão, sossego, a estrela prateada, a noite do roubo, a busca na mata, a casa abandonada. O advogado ouviu sem interromper. Quando João terminou, ele suspirou profundamente e recolheu os documentos. Isso aqui, isso muda tudo. A história do relâmpago era famosa. Seu desaparecimento também. E o Olavo Mendes, sim, pai do Antônio. Um homem duro. Ele olhou para João. O que você quer fazer? Quero o que é justo, disse João. Não quero a fazenda do Antônio. Não quero destruir ninguém. Mas o meu pai teve uma parte nos prêmios de relâmpago. Uma parte que foi roubada. E eu quero que as pessoas saibam a verdade. Que meu pai não era um homem amargo à toa. Ele foi traído. O Dr. Gabriel assentiu lentamente. Justiça e verdade são coisas caras, João. O processo pode ser longo. O Antônio vai lutar. Eu sei.
mas com esses documentos, temos uma chance. O advogado organizou os papéis em uma pilha ordenada. Deixe comigo. Vou fazer as cópias, protocolizar. Vamos entrar com uma ação. Pode demorar meses, até anos. Você está preparado? João pensou nos meses anteriores, na solidão, no medo, na lenta construção de confiança com um cavalo triste. Ele olhou para as mãos calejadas sobre a caixa de metal. Estou preparado, ele disse. As semanas que se seguiram foram estranhas para Rio Verde. A notícia não explodiu. Vazou. Primeiro, um funcionário do fórum comentou com a mulher. A mulher contou à irmã. A irmã falou na feira. O Dr. Gabriel, respeitado na cidade, foi visto entrando e saindo do cartório com documentos antigos. Pedacinhos da história começaram a se juntar nas conversas do bar, na fila do mercado, na porta da igreja. Ouvi dizer que o cavalo do João é filho do Relâmpago, aquele campeão. Pois é. E o pai do Antônio? Parece que fez uma coisa muito feia com o pai do João. Sempre achei estranho o Antônio caçar tanto o João. Tava com medo da verdade vir à tona. As pessoas que antes viravam o rosto para esconder um sorriso quando o João passava, agora olhavam para ele de forma diferente. Era um olhar de curiosidade, de reavaliação. Alguns acenavam. O seu Gilson, o vizinho, parou seu carro uma tarde. João, meu filho, é verdade essa história toda? É verdade, seu Gilson. O velho homem balançou a cabeça pensativo. Seu pai era um homem direito, sempre soube. Se precisar de alguma coisa, me avise. O processo, como o Dr. Gabriel avisara, foi lento. Mas os documentos eram fortes. A marca em sossego foi atestada por um veterinário de outro estado, especialista em pedigree. A assinatura do pai de Antônio nos contratos falsos foi comparada com assinaturas oficiais. Antônio lutou. Usou seu advogado caro, fez ameaças veladas, tentou desacreditar João na cidade. Mas a verdade, uma vez livre, é difícil de conter. A imagem do João trouxa foi sendo substituída pela do João persistente, do filho que buscou justiça para o pai. Depois de 8 meses, veio a decisão. João e o Dr. Gabriel estavam no escritório quando o telefonema do fórum chegou. O advogado ouviu, anotou alguns números e desligou. Ele olhou para João por um longo momento, seus olhos cansados por trás dos óculos. Conseguimos. O juiz reconheceu a fraude. Reconheceu que seu pai era sócio legítimo do Relâmpago. Olavo Mendes agiu de má fé. Os prêmios da carreira do cavalo, uma parte considerável, com juros e correções, é sua, João. Ele passou um papel com um número escrito. João olhou para ele. Não eram R$ 150, era um número com muitos zeros, uma quantia que ele nem sabia imaginar. Ele não gritou, não chorou. Sentou-se na cadeira e ficou olhando para o papel sem ver. O que você vai fazer? Perguntou o Dr. Gabriel. João ergueu os olhos. Olhou pela janela para a rua pacata da cidade. Pensou na cerca caída, no telhado furado, nas vacas magras, nas contas na gaveta. Vou para casa, ele disse. O primeiro gesto foi pagar todas as dívidas, cada centavo que seus pais deviam, que ele devia. Quando o último boleto foi quitado, ele se sentou à mesa da cozinha e chorou. Era um choro silencioso, de alívio de um peso que carregava há anos. Depois reformou a Fazenda Esperança, não fez um palácio. Consertou o telhado, pintou a casa de branco, a cor de antes, reparou todas as cercas, comprou um arado novo mais eficiente. Mas seu maior investimento foi em um galpão amplo, com baias espaçosas, boa ventilação e um pátio com sombra. Quando as pessoas perguntavam, ele explicava. Vai ser um lugar para animais, os que ninguém quer, os que estão doentes, velhos, abandonados, como o sossego estava. A notícia se espalhou, e aos poucos os animais começaram a chegar. Um burro velho que um carroceiro ia sacrificar, uma cadela prenha que foi deixada na beira da estrada, uma cabra manca. João os recebia a todos. Dava um nome, um cuidado, um lugar. Sossego era o rei tranquilo daquele pequeno reino. Ele pastava livre, mas sempre perto de João. Às vezes ele ia até o galpão e ficava olhando para os novos hóspedes, como um guardião silencioso. Uma tarde, um ano após a decisão da justiça, João estava sentado na varanda reformada. O sol se punha, tingindo o cerrado de dourado. Sossego estava deitado na grama à sua frente, mastigando preguiçosamente. Do galpão, vinham os sons tranquilos dos outros animais. O Dr. Gabriel havia ido visitá-lo mais cedo para tratar de uns papéis. Você mudou tudo, João. E não estou falando só da fazenda. João olhou para o advogado. Eu só parei de ter medo. E o Antônio? O Dr. Gabriel perguntou. Ele vendeu a São Marcos.
Mudou-se para a cidade grande, dizem. Acho que não gostou de viver num lugar onde todos sabiam a verdade. O advogado assentiu. E você? Não pensa em ir embora, com o dinheiro que tem? João olhou para Sossego, para a linha das suas cercas contra o céu, para o galpão, onde uma vida nova ressonava. Minha vida está aqui, ele disse simplesmente. Agora, sozinho na varanda, ele sentia a verdade daquelas palavras. A Fazenda Esperança não era mais um fardo, era um lar. Para ele, para Sossego, para todos aqueles que precisavam de um porto seguro. Ele levantou-se e desceu os degraus. Sossego se levantou também, espreguiçando-se. João pegou a enxada que estava encostada na parede. Havia um pequeno canteiro perto da casa que ele queria preparar para plantar flores. Algo bonito só por ver. Vem, Sossego, vamos trabalhar um pouco. O cavalo o seguiu, parando ao lado do canteiro. João começou a cavar a terra, seus movimentos firmes e conhecidos. Sossego observava, suas orelhas móveis seguindo o ritmo do trabalho. Não havia mais dívidas, não havia mais segredos, não havia mais risadas nas suas costas. Havia o sol quente nos ombros, a terra boa nas mãos e o som da respiração tranquila de um amigo ao seu lado. João parou por um momento apoiado na enxada, olhou para o horizonte. Pensou em seu pai, gostaria que ele visse aquele momento, acreditaria que ele estivesse vendo. Sossego deu um passo para frente e encostou a cabeça no braço de João, interrompendo seus pensamentos. João sorriu e acariciou o focinho macio. Tá bom, já volto a trabalhar. Ele voltou a cavar. O som da enxada cortando a terra era o único som no mundo deles. Era o som da paz, da esperança realizada, de uma vida simples, mas inteira, construída não sobre ouro, mas sobre verdade, sobre cuidado e sobre a amizade silenciosa de um cavalo castanho que um dia, num leilão, ninguém além dele quis.